Um pouquinho de hipnoterapia cognitiva e você for olhar friamente no significado da palavra hipnoterapia, vai te dar o seguinte significado: tratamento pelo sono. Só que nós sabemos que hipnose não é sono, né, gente? Hipnose não é um estado que parece de sono, é um estado de relaxamento. Então, só que é um estado que tem vários níveis. A gente não apresentou os níveis para você, mas é um estado que tem vários níveis. Então, a hipnoterapia cognitiva seria o conhecimento do tratamento pelo sono. Se eu pegar essa palavra inteira, seria o conhecimento do tratamento pelo sono. Na verdade, é o tratamento pelo, como a gente vai colocar aqui para você, pela busca do acesso no inconsciente. Nós sabemos que o inconsciente, ele se reflete de alguma maneira no seu corpo. As emoções que estão no seu inconsciente, ele vai explodir no seu corpo. Por exemplo, eu tenho umas bolinhas aqui como se fosse uma alergia, não dá para ver agora. Por algum motivo essas bolinhas apareceram. Pode ser por uma situação externa, mas 99% são situações internas. Então, quando eu vou fazer um tratamento de hipnoterapia ou de hipnose, eu posso simplesmente buscar essas informações lá no inconsciente do indivíduo. Existe um sistema, temos inúmeras ferramentas. Existe uma ferramenta que eu uso, que não é minha, não fui eu que desenvolvi, foi o Lucas Naves, que desenvolveu a pirâmide de Lucas Naves, onde ele coloca no topo as representações internas, coloca do lado direito as memórias e coloca do lado esquerdo as crenças. Ora, se você trabalha com essas memórias, se você trabalha com essas crenças, você acaba mudando essas representações internas. E é lógico que ao mudar essas representações internas, esse resultado acaba sendo mudado externamente. Eu e minha prima Ana, amo de paixão, saudades. Então, quando eu vou fazer um tratamento por hipnose, e eu chamo de hipnoterapia, porque terapia significa tratar uma doença, e algumas pessoas falam assim: Rússio, você não pode usar a palavra curar? Posso. Tem certas situações em que eu posso usar a palavra curar. Se eu estou ligado a fazer um tratamento ligado à odontologia, eu posso falar a palavra que vou curar. Por quê? Porque existe uma resolução 19 do Conselho Federal de Odontologia que fala que pode usar a hipnose tanto para tratamento como para cura. Então eu poderia falar perfeitamente cura. Então, quando eu uso a hipnose, que eu estou fazendo um tratamento pela hipnose, eu estou fazendo uma terapia com a hipnose, é lógico que todas as ferramentas devem ser usadas. Então, se eu estou fazendo um tratamento com um psicólogo, ô minha irmã amada, tudo bem? Se eu estou fazendo um tratamento com um psicólogo, com um psicanalista, com um psiquiatra, e eu uso hipnose, é lógico que vem de apoio. Agora, é muito importante falar para você que às vezes uma única ferramenta resolve a situação. E isso pode acontecer o seguinte: de repente você tem uma dor de cabeça e essa dor de cabeça está muito forte e você faz tempo que não tem dor de cabeça, você vai lá e pega um comprimido bem simples, bem básico. Toma esse comprimido e esse comprimido cura a sua dor de cabeça. Percebeu? Ele tratou da sua dor de cabeça. Eu vou usar a palavra tratou aqui. Ele trata da sua dor de cabeça. Pronto, ele resolveu a situação. Então a hipnose, por vezes, apenas ela resolve sim situações. Eu já tive vários casos de várias pessoas que acabei tratando e bastou algumas sessões na hipnose. Fala, Andrezão, algumas sessões de hipnose para a gente fazer o processo. Então, quando a gente usa a palavra hipnoterapia, que seria o tratamento pelo sono, seria a tradução mais básica, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que lembrar que hipnose não é sono, é um estado que aparece sono, porque a pessoa encontra-se num estágio ou num estado de relaxamento, e aí vai depender do nível que ela vai dar. Eu tenho um livro aqui para indicar para vocês, para mostrar para vocês. Esse livro assim, ó, chama-se Hipnoterapia Cognitiva. Vai parecer invertido porque eu não consegui fazer ainda aquele negócio do espelhamento do self. Estou tentando, mas não deu. Então, esse livro, olha só a finura desse livro. Veja, esse livro ele tem um conteúdo interessante. Ele é do
eu não sei se está certa a pronúncia, mas é Benome, do professor Benome. Ele usa a hipnoterapia cognitiva para tratamento clínico de ansiedade e outros transtornos e outros sintomas. O que a gente pode usar com a hipnose? Para ele, esse livro aqui é muito rico, gente. Ele tem algumas coisas assim fantásticas. Inclusive, ele fala de ética no uso da hipnose de uma maneira bem indireta. Ele não usa a palavra ética, mas ele vai trazendo isso dentro do seu conteúdo. Esse livro, para esse professor, para esse profissional, muito bom, gostei, adorei o livro, muito rico o livro. Ele entende que a hipnose seria apenas uma ferramenta, ele precisaria usar uma outra ferramenta como apoio. Mas é o entendimento dele, ele não está certo, não está errado, não existe certo e errado em tratamento, basta você ter amor. Se você tem amor para tratar a pessoa, às vezes um abraço resolve. Às vezes um abraço, às vezes aquele teu colega, aquele teu amigo, aquele teu parente que está ali cabisbaixo, está ali triste, às vezes um telefonema. E eu não falo um WhatsApp, eu falo um telefonema de trocar a voz, de ouvir a voz. Às vezes um abraço, apenas um abraço você dá na pessoa, ela já se sente amada, aquilo já resolve muitas situações. Então é um livro legal, é um livro bacana, algumas técnicas eu uso aqui, mas o meu ponto de vista é diferente do dele. Eu entendo que em alguns casos poderia usar a hipnose como base e tendo outras ferramentas da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, assim sucessivamente. Mas eu não entendo, eu entendo diferente dele que há possibilidade de fazer alguns tratamentos apenas com a hipnose. Seria o caso daquela pessoa que vai tirar os dentes e precisa de anestesia no dentista. Eu vou lá, faço um processo hipnótico e pronto. Para aquela pessoa não precisou nada de anestesia. Para outra pessoa precisou 10% da anestesia. Percebeu? Então eu usei a hipnose como força e mais os 10% da anestesia para reforçar. Então é caso a caso. Então a hipnoterapia, eu chamo de hipnoterapia cognitiva justamente para conhecer o indivíduo. E eu uso esse conhecimento quando no tratamento eu faço a anamnese e a leitura da linguagem corporal, em que eu venho me aprofundando meus estudos nessa linguagem corporal, e a gente sabe que não é apenas um gesto para você dizer que o indivíduo está resistindo, ou apenas um olhar para cima para dizer que ele está buscando uma lembrança. Não, ele é um conjunto de informações. Então eu costumo muito na anamnese fazer essa leitura corporal, jogando umas perguntas com comandos embutidos da PNL, para que a hipnose, no usar a hipnose, o poder seja fantástico do seu trato. Um outro livro que eu acho muito legal e que eu uso as técnicas é a Hipnose e Regressão, do professor Alberto Lopes. O professor Alberto Lopes, ele usa muito regressão para o trato do câncer. Não é que ele trata o câncer e a pessoa sai curada, mas ele usa uma técnica chamada hipnogênese, que é uma técnica que eu estudei, que eu também já apliquei parte dela para algumas pessoas, sem saber aqui, não vou falar o nome, mas que permite que os efeitos colaterais do câncer, como, por exemplo, vomitar, como cair cabelo, não se manifeste na pessoa. Interessante isso. Porque nós temos mais ou menos menos de 10% do câncer ser hereditário e o restante ser tudo ambiental. Ambiental a gente diz assim, que acontece coisas externas que levam ao indivíduo. Por exemplo, uma emoção que ele sente pode despertar, um fumar e assim por diante. Ok? Livro muito legal. E uma terceira técnica que eu uso na hipnoterapia é a terapia do linha do tempo, do Ted James. Essa terapia do linha do tempo, ela é fantástica. Ela não pode ser feita por qualquer um. Ah, eu vou lá fazer terapia, fiz um curso, vou lá fazer a terapia do linha do tempo. Não pode. Precisa conhecimento, precisa tomar cuidado, que há casos comprovados de mudança da personalidade, inclusive pode afetar essa mudança da personalidade. Então a hipnoterapia cognitiva, se a gente traduzir todo esse nome, pegar todo o significado, seria conhecer bem o indivíduo perante uma atividade que ele está passando, que seria o sono, para fazer o tratamento. Só que eu diria assim, seria conhecer o indivíduo quando ele está num estado de hipnose,
onde ele vai se revelar, ele acaba se revelando. Porque a gente usa comandos para isso, a gente usa comandos para tirar as informações. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu estou tratando que ela não se sente satisfeita por nada que acontece à sua volta. Ela não tem gratidão se um amigo faz um favor, ela não tem gratidão se o pai faz um favor, ela não tem gratidão se a mãe faz um favor, ela não consegue sentir apego a nada. E ela não consegue reconhecer os esforços que o pai e a mãe fez ou faz para ela perante todas as situações que ela já passou. Então ela entende que tem alguma coisa ali mexendo com ela, que mexe com ela, que não deixa ela explodir, ela olhar para o lado e dizer, poxa, olha o que o cara fez para mim. Então nessa anamnese a gente vai descobrindo, e ao fazer a primeira hipnose com ela, o que ela me disse que ela seria muito difícil de ser hipnotizada, mas ela foi no estado sonambúlico de cara. Não levei nem 3 minutos, ela já foi de cara no estado sonambúlico. Ela se revelou perante a hipnose algumas situações que ela passou de abandono porque os pais trabalhavam. Perceberam? Então você começa a ter um norte nesse trato. Por isso que fazer hipnose, eu entendo que há casos que você pode resolver numa sessão, é possível. É possível uma pessoa que precisa embarcar amanhã no avião e tem pânico de avião, fazer um procedimento agora, colocar uma âncora, um controle e ela perder esse pânico. Na verdade, ela não perde, eu substituo a sensação e ela pode pegar o avião e ir, viajar e voltar. Então, há casos que pode se resolver numa sessão. Concordo, mas veja, se eu vou gastar uma sessão para conhecer a pessoa, para fazer a anamnese, para fazer toda a entrevista dela, para fazer toda a leitura corporal, já gastei uma sessão. Então eu entendo que você não pode ter a pressa, você tem que ter o amor a tratar. Como diz o professor Alberto, hipnose não é tudo, é o início de tudo. Então, cuidado. Há a hipnose, a hipnoterapia cognitiva, onde muitos entendem que a hipnose não seria a única ferramenta, porque ela não daria sustentação nos comandos dados. Precisaria algo mais para reforçar. Eu não entendo assim. E tem um monte de gente que não acompanha nesse raciocínio. Por quê? Porque a gente já fez situações onde que a gente usou a hipnose, apenas a hipnose, e o comportamento foi mudado numa determinada situação e o alívio veio. Aqui eu posso falar em vídeo, não vou entrar em detalhes, mas eu fiz isso com a minha irmã mesmo, que passou uma situação um pouco delicada, numa situação meio triste. A gente fez uma ferramenta básica de alguns minutos e o comportamento dela mudou em relação a essa situação triste que ela tinha enfrentado. Certo? Então poderia fazer mais uma sessão com ela e fazer um reforço. É o que a gente acaba fazendo. Mas lembre-se, ao tratar uma pessoa, independente se você vai usar hipnose, usar só psicologia, usar psicanálise, usar o que for, seja médico ou seja um comerciante que vai vender, sempre com respeito, sempre com amor. E hipnose, gente, a hipnoterapia cognitiva, ela traz essa informação para algumas correntes, de que a hipnose seria a base, mas eu precisaria de uma ferramenta a mais. Cuidado, cada caso é um caso.